Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Pedro, Epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. Hoje nós não temos rede de crianças, porque a maioria das professoras não puderam estar aqui conosco para dar aula. Hoje é o dia especial, o Dia das Mães, e alguns viajaram, outros ainda estão festando, e outros, sei lá, encheu a barriga e não quis vir, amém? Mas eu tenho uma ministração muito importante, e graças a Deus nós temos uma equipe de mídia aqui abençoada, amém? Que grava essas mensagens tudo, e eu peço que você compartilhe depois essa mensagem com pessoas que você sabe que necessitam escutar isso que vai ser ministrado neste lugar, nesta noite, que é de suma importância para a sua caminhada como cristão, como discípulo de Jesus. Que você fique atento, ligue um sinal de alerta vermelho na vida sua como cristão, amém? Então eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, depois eu só quero um pouquinho de água aqui para mim. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, quem achou, diga achei. Acharam? 1 Pedro está lá no finalzinho da Bíblia, diz assim: sede sóbrios, vigiai, repita comigo, vigiai, mais forte, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, em outras traduções, o vosso inimigo, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vós, irmãos, no mundo. Amém? Feche os seus olhos. Deus Santo, eu te peço que o teu Espírito Santo leve cada pensamento, cada raciocínio, meu Deus, vinculado a ti, somente a ti, e que o inimigo não consiga retirar a semente que será semeada neste momento. Meu Deus, que vem estar em nosso coração, e que possamos meditar com temor, com fé, com firmeza, na Tua palavra, nos alimentando, compreendendo que este, meu Deus, é algo principal, é algo crucial para a nossa vida, que nós não venhamos ficar desatentos ou dormentes, mas em alertas contra as ciladas do inimigo, para tentar frear o nosso crescimento espiritual e aperfeiçoamento da nossa salvação, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se você quiser pode estar compartilhando, nós estamos transmitindo essa mensagem também pelo YouTube. Como eu disse, eu quero falar sobre um sinal, sobre um alerta vermelho para a nossa vida como cristãos. Eu poderia escolher diversas coisas para estar ministrando, porque na ministração, quando eu estou fazendo, eu penso sempre no tempo. Eu poderia elencar 10, 12, 15 itens que eu poderia falar, mas eu escolhi apenas 4. E se Deus quiser, hoje eu termino, em nome de Jesus. Mas eu quero que você preste atenção no que vai ser ministrado. Ainda que eu queria que tivesse mais pessoas presencialmente para escutar isso hoje, Deus colocou no meu coração de pregar. Eu vou ministrar semana que vem, em nome de Jesus. Vai ter uma ministração poderosa, abençoada também. Mas hoje, essa ministração que às vezes pode se tornar uma referência para a vida de muitas pessoas. Tem um pregador chamado Paul Washer, eu gosto muito dele. E um dia ele pregou para
uns jovens há quase 20 anos atrás, e ele era aquele pregador que ninguém dava nada. E eles colocaram ele tipo para pregar a ministração das 3 horas da tarde. Que é que ninguém quer, vai pouca gente, ninguém está nem aí. E ele fez uma pregação que é chamado uma pregação chocante. E aquela pregação foi gravada e ela foi distribuída para o mundo todo e se tornou como uma referência para que as pessoas se arrependessem e tomassem uma posição na vida. E mexeu com a juventude, aquele pregador que ninguém dava nada. Ele mesmo falou: talvez aquilo que depois que eu pregar aqui hoje, eu vou ser excluído, ou ninguém vai mais me chamar para pregar nas suas igrejas. E ele deu uma pregação chocante, num horário que ninguém pensou, mas Deus pegou aquela pregação e explodiu ela para o mundo todo. Às vezes o que eu vou pregar aqui é num dia das mães que tem um número menor, mas está gravado. E isso que eu posso falar aqui pode servir como uma referência para que pessoas tomem uma posição na sua vida de fé, em ficar alertas e ver que o inimigo estava colocando ele em um caminho que lá na frente ele iria quebrar a cara. Nós acabamos de ler aqui que o apóstolo Pedro, ele traz uma ministração. Eu escolhi 4 pontos de falar, e o primeiro ponto que eu quero falar aqui é com relação ao cuidado da nossa fé. Pedro diz aqui claramente: sede sóbrios, ou seja, tenha sabedoria, não fique dormente, não fique embriagado, não fique fora de si, fique em alerta. Ficar sóbrio é ficar em alerta, amém? Ou seja, a pessoa tomou um monte de goró, está tonto. A pessoa não bebeu nada, ele está sóbrio, ele está lúcido. Pedro está dizendo: fique lúcido, vigie. O que é vigiar? Você ficar em prontidão, é você ficar ali, sabendo que qualquer momento pode alguma coisa ruim acontecer, e você está em alerta, porque você está esperando que qualquer momento o inimigo vai te atacar. Continua dizendo o seguinte: porque o diabo, lembre-se daquilo que está escrito no livro de Efésios: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra potestades, espíritos malignos, coisas que operam no ar. Estes espíritos são os nossos inimigos. E ele fala aqui, o diabo, o vosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Diga: o diabo. Quase ninguém às vezes fala do diabo, né? Tem medo de falar do diabo. O diabo é algo que as pessoas estão tentando colocar como um ser inexistente no mundo. Mas ele diz: o diabo, Pedro está falando, o diabo, ele é o vosso adversário. Ele fica ao vosso derredor, porque ao nosso redor tem o anjo do Senhor, mas ao nosso derredor está o inimigo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Temos um inimigo, que ele só não nos agarra, porque é um elo de proteção. Há uma proteção sobre nós, mas ele fica ali, lançando os seus dardos ao nosso derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar. E veja, Pedro não está falando isso aqui para pessoas do mundo. O diabo está procurando pessoas que não têm Deus no seu coração, pessoas que não têm Cristo. Ele está falando para crentes, para cristão, para comedor de pão e bebedor de vinho na ceia. Fiquem sóbrios, vigiem. O diabo, vosso inimigo. O diabo não é inimigo do mundo, ele é amigo do mundo, dos prazeres do mundo. O mundo jaz do maligno. Ele é inimigo da igreja. Ele está falando, ele está aí ao redor da igreja, buscando a quem possa tragar. Quem aqui já assistiu no Discovery, até mesmo naquele da sexta-feira que passa na Globo Repórter, quando passa o reino animal, vamos ver o reino animal, e aí coloca lá o leão, ele tentando comer uma zebra, tentando comer um gnu. E o leão, ele nunca vai na zebra mais forte, ele nunca vai no gnu que está mais nutrido, ele sempre busca o filhote
o que está machucado ou o que está doente, ou o que está desgarrado do bando. Eles entram e dá aquele susto, e o bando anda, mas sempre fica lá um para trás, um sozinho, e naquele sozinho vem o leão, mas as leoas cercam aquele bichinho e matam ele. Pedro diz: fique firmes, resisti, fique firmes na fé. Queridos, o inimigo, a primeira coisa que ele quer fazer é destruir a nossa fé. E assim como um leão, ele não vai naquele que está mais forte, ele fica procurando aqueles que estão desarraigados, que estão enfraquecidos, que estão andando sozinhos. O inimigo, ele não peita aquela pessoa que está orando 24 horas por dia, vai sempre na igreja, está orando, está jejuando, está se consagrando. Ele vai querer pegar, é aquela pessoa que está indo na igreja de vez em quando, aquele que não ora, aquele que não lê a Bíblia, aquele que empresta a sua mente para o diabo, aquele que fala: eu não sei se eu sou salvo ou se eu não sou salvo, eu não sei se aquilo que o Samuel está pregando é a verdade ou não é. Poxa vida, eu assisti lá o desfile da escola de samba sobre o Exu é bonzinho, porque só Jesus é bom. O inimigo, ele vai pegando naqueles que estão com a mente fraca, com a mente dividida. A palavra de Deus diz: não deixei de congregar, porque na congregação nós somos igreja, e como igreja estamos fortes. Agora a pessoa que fala: não estou indo mais na igreja, eu estou meio desigrejado, eu estou meio falho nessa parte, meu amigo, pode ter certeza, o inimigo está o cercando para o tragar, porque ali ele não está sendo coberto de oração, porque aqui na igreja, a pessoa está passando por uma luta na casa, está passando por uma luta no casamento, está passando por uma luta no emprego. Ele não está sozinho, porque ele chega em mim, ele chega em algum líder e fala: meu irmão, ora por mim, me ajuda, porque a luta está pesada. E nós ajudamos e colocamos o diabo para correr. Agora a pessoa, quando está sozinha, ele não tem para onde correr, ele não tem para onde recorrer, ele está sozinho, e o inimigo vai atacando, vai mordendo, vai enfraquecendo ele. Quando ele vê, ele está morto. Bem, estão entendendo? O inimigo vai falando: para quê? Para que ir na igreja sempre? Para que orar sempre? Para que você vai ler a Bíblia? Para quê? Queridos, quem já leu o livro de Atos aqui? Livro de Atos. A Bíblia diz que logo depois que Jesus ascendeu aos céus, a igreja se reunia diariamente em diversas casas, incluindo até mesmo no templo, diariamente, e eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos, e sinais, milagres, prodígios aconteciam. O crescimento da igreja era exponencial, famílias estavam ali, sendo visitadas pelo poder, pelo Espírito Santo, do menor ao maior, eram jovens, eram mulheres, eram homens, eram velhos, sendo impactados pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, um grande avivamento acontecendo, ainda que tinha um reino das trevas, o Império Romano, perseguindo, tentando destruir. A igreja crescia, a igreja prevalecia, porque ela estava unida, estava em um propósito. Hoje em dia, se você fazer um censo, se você fazer uma entrevista em diversas casas, o número de pessoas que já vieram numa igreja, que já frequentaram uma igreja, ou que já até pregaram, já ministraram, já foram, não é assim, veio na igreja uma vez não, já frequentou a igreja há 1, 2, 3, 4, 5 anos, é muito grande, e hoje em dia estão desviados, estão ali completamente arrasados, e enfraquecidos, é muito grande, sabe por quê? Porque não perseverou na fé, porque não escutou a voz de Deus,
Começou a escutar muito mais aquilo que o mundo mostra do que propriamente aquilo que Deus está falando na vida dele ou na vida dela. Queridos, nós estamos numa guerra. Diga, estamos numa guerra. Estamos numa guerra. O inimigo tenta nos sufocar, ele tenta colocar em nós desculpas, ele sopra, ele traz argumento, e a pessoa que está enfraquecida, ou que está gostando de estar enfraquecida, aquele argumento se torna a resposta que ele precisa para não andar no caminho de Deus. Amém? Ainda que ele foi, ou ela foi já alguém grande na fé, se ele começar a olhar para as coisas do mundo e não para a promessa de Deus na vida dele, ele vai esmurecer. Quer exemplos disso? Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus o chama e diz: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, em ti todas as nações serão benditas. Ele se encontra com Melquisedeque, que era rei de Salém, ali tem uma ceia, ele está junto ali de Deus, ele é amigo de Deus, ele almoça com Deus. Deus se junta a ele num grande banquete, ele tem visões, ele tem sonhos, e de repente, chega um momento em que ele se depara com um rei, no qual ele fica com medo deste rei, ao ponto dele entregar a sua própria esposa para aquele rei. Para ele não me matar, fica até com a minha esposa. Elias, um outro exemplo, um homem poderoso na fé, no qual Deus operou na vida dele até mesmo com ressurreição. Por último, aquele homem estava enfrentando 450 profetas de um Deus chamado Baal, no qual Deus desceu do céu um fogo e consumiu o holocausto. E o povo, em um único som, começou a gritar que só o Senhor era Deus. E destruíram aqueles profetas de Baal todo. E foi um grande acontecimento. Depois vai a mulher Jezabel e ameaça ele de morte. Ao invés de ele falar: o Deus que eu sirvo, que faz fogo do céu, consumir o holocausto, estará comigo, e se ele quiser, ele consome essa profetisa do inferno, essa mulher dos quintos dos infernos. Sabe o que ele fez? Ao invés de ele ver, dele escutar, dele se lembrar do poder de Deus, daquilo que Deus fez na vida dele, ele começou a olhar para as coisas que estavam ao seu redor, das coisas deste mundo, e se foi refugiar, se esconder numa caverna. Deus já fez muitas coisas na vida de muitas pessoas. Deus já operou coisas tremendas na vida de muitas pessoas, com cura, com libertação, com livramento, com bênção. E aí o inimigo se levanta. E nós, ao invés de olharmos para as promessas de Deus, para a voz de Deus, nós começamos a olhar para aquilo que o mundo está mostrando atualmente, e não nos lembramos daquilo que Deus fez, e a nossa fé começa a esmurecer. Então, meu amigo, o primeiro sinal de alerta: cuida da tua fé. Peça ao Senhor: Senhor, traga à minha memória aquilo que me dá esperança. Quando você estiver fraco, quando você estiver pensando em desistir, quando tudo estiver dando ruim na sua vida, se lembre da mão de Deus operando na sua vida em alguma área. Deus já fez grandes coisas na minha vida, e Ele é poderoso para fazer ainda mais. Eu sei que o inimigo está soprando, ele não pode me atingir, mas ele fica tentando ali, pegar alguma brechinha. O leão geralmente ele não vai e morde a zebra ou o guinudo uma vez, não. Ele vai machucando, até por final, ele dá o bote final. E muitas das vezes, antes dele dar o bote final, o diabo, ele está te machucando, ele está te ferindo, ele está soprando coisas para enfraquecer. E é neste momento que você tem que voltar para o bando e ali ser curado, ser protegido em nome de Jesus. Queridos, a primeira coisa que eu falo para você, como um profeta de Deus, é: como está o seu tempo na presença de Deus? Aqui na igreja nós temos pelo menos 4 cultos durante a semana. Temos quinta,
Temos terça de oração, temos sábado rede de jovens, temos redes de casais, de homens. Tem pessoas que não vêm nem nada, vêm no domingo e olhe lá. Outros vêm apenas numa ceia. Queridos, eu te pergunto, como é que você quer vencer o inimigo? Como é que você quer filhos abençoados, um casamento abençoado, sendo que o seu tempo com Deus é o mínimo possível? O inimigo está inflamando aí corações. O inimigo está com sede de destruir os jovens, de destruir as crianças. A mídia está vindo bombando, rebentando. Até mesmo em escolas, até mesmo em faculdades, está aí rebentando. É 24 horas por dia. E depois perguntamos, meu Deus, o que está dando de errado? Nós temos uma escola de crianças aqui, uma rede de crianças abençoada, queridos, muito abençoada. Nós ficamos olhando sempre aqui para aquilo que está sendo ministrado, e até a gente faz um culto especial para as crianças, para elas se sentirem importantes, mas isso aqui não é o bastante. Tem pessoas que parece que chega aqui e fala, vai lá meu filho, e ele escuta aquilo aqui, e é uma bênção na vida dele. Só que tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem sábado, não tem escola, não tem rede de crianças. E nesses dias, o seu filho está tendo contato com desenhos, com palavras, com ensinos. E aí entra o pai e a mãe crente, colocando um ensino de fé no coração dos seus filhos. Estão entendendo? Queridos, estamos numa guerra. Estamos numa guerra. Nós sabemos muito bem os perigos que tem a internet. Ainda que você possa estar vendo alguma coisa, poxa vida, eu estou vendo o André Valadão, estou vendo aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, pregando aqui assim, aqui ó, num short, aqui no Instagram, aí você passa, mais um pastor, você passa, a próxima, não é um pastor pregando, a próxima é alguém dançando no TikTok. Seminua. Opa, meu Deus do céu, e de repente, porque o mundo vai se soltando, vai tentando te pegar, e aí a sua criança, o seu filho, o seu adolescente está nesse mundo. Por isso nós temos que vigiar, que o inimigo está tentando tragar não só a sua vida, mas também da sua família, da sua casa, dos seus amigos, o seu ministério. Quem está me entendendo isso, diga amém. Amém. Segundo ponto aqui, para não me demorar, cuidado, fique alerta com ensinos enganadores, com influências enganadoras. Abre a sua Bíblia aí no livro de Gálatas. Livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Queridos, o que eu vou falar aqui é só Bíblia. A Bíblia vai estar te ensinando. Gálatas capítulo 1, versículo 6, diz assim: se você não achou, escute. O apóstolo Paulo, escrevendo, falando para a igreja de Gálatas: maravilho-me de quão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro, diga outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Veja, Paulo está falando que tem pessoas que querem transtornar, bagunçar o evangelho de Cristo. Mas olha que importante isso que ele diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do qual vos tenho anunciado, seja anátema, em outras traduções, amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do qual já recebestes, que seja anátema. Quer uma outra referência?
1 João, capítulo 4, versículo 1, versículo 1. Epístola de João, Epístola de João, primeira epístola, capítulo 4. Não é o evangelho, é a epístola. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Se você não achou, não tem problema, escute. Amados, o apóstolo João escrevendo para a igreja: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Queridos, tentar mudar o evangelho, tentar bagunçar o evangelho, tentar dar um outro evangelho, isso é algo que está desde o começo da igreja. O próprio João diz: não creais em todos os espíritos. Ele está dizendo o seguinte: não creia em todo mundo que chega dizendo: ó, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou mestre, eu sou líder. E porque eu tenho este título, significa então que você tem que crer. Ele não diz isso. Ele está dizendo o seguinte: não creais, antes provai, porque no mundo já há muitos falsos profetas. E o falso profeta não quer dizer que ele diz uma profecia falsa, algo que não vai acontecer. O problema do falso profeta, uma vez eu já preguei sobre isso, depois se você quiser você pesquisa no nosso YouTube, que o problema do falso profeta é o mesmo erro de um homem chamado Balaão, igual está no livro de Apocalipse, que o problema ali era a doutrina de Balaão, o ensino de Balaão, que tentava desvirtuar o caminho da igreja. Amém? Queridos, Balaão, que é o Balaão, quem já ouviu falar de Balaão? Balaão, que é Balaão, já disse isso aqui, o que ele profetizou aconteceu. Vocês estão me entendendo? Ele soltou uma profecia, ele abriu a boca e aquilo que ele profetizou aconteceu. Balaão mesmo, que a gente muito fala, essa frase: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quem disse isso foi Balaão. O problema não foi a profecia, o problema foi a doutrina, como diz o livro de Apocalipse. A doutrina dele, que levou o povo de Israel a se prostituir e adorar falsos deuses. E hoje em dia há muito engano. Eu tenho certeza que se você colocar algum tema no YouTube, colocar no YouTube, como por exemplo, você vai encontrar diversos pregadores, cada um com uma sua visão. Samuel, o evangelho é muito propagado. Hoje em dia, qualquer um diz que é profeta, qualquer um diz que é pastor. Ainda que está com a vida toda bagunçada, todo lenhado, muitos seguem. Qual é o filtro? Qual é o filtro inegociável para eu provar se é de Deus ou se não é de Deus? Está aqui, meu amigo. Está me entendendo? É a Bíblia. O que ele prega, o que ele vive, tem respaldo bíblico? Porque ele pode falar, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode até mesmo se transformar em anjo de luz, como a própria Bíblia diz, que o diabo até se transfigura em anjo de luz. Dizer que é de Deus não significa que é de Deus. Falar que é pastor não significa que é pastor. Falar que é profeta não significa que é profeta da parte de Deus. O inimigo, ele tem lançado muitos aí, muitos aí, que é para enganar o povo de Deus. Estou certo ou estou errado? E aí muitos se enganam. Ah, mas o líder ali, um dia ele falou de Jesus. Não interessa se um dia ele falou de Jesus, eu quero saber se aquilo que ele continua vivendo é de Deus. O negócio é o seguinte: nós somos de Cristo e nós temos que amar todos.
E aí de repente eu chamo aqui um cara que está desviado dos caminhos do Senhor, uma pessoa que não quer saber de nada, que posta nas suas redes sociais: estou desviado mesmo, um dia já fui uma bênção, e hoje em dia não sou mais homem, eu sou uma mulher. E ele vem subir aqui para cantar, para louvar, não mais dizendo: estou arrependido, quero mudar. Eu vou subir aqui agora com minha nova identidade, como uma mulher. E todo mundo bate palma: é de Cristo, é de Deus, aleluia, é isso aí. Esse líder é uma bênção. Hoje em dia eu estava lá na presença de Deus e canto na presença de Deus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vem me enche, vem me enche. Não há outro lugar em que eu quero estar que na tua presença. Não vou sair deste lugar. Hoje em dia Deus deu um toque no meu coração. É para eu cantar no mundo. Vou lá para o Lollapalooza cantar com um monte de drag queen, e Deus está me usando neste lugar. Vou me vestir seminua e vou rebolar, e todo mundo vai falar: nossa Deus, que bênção. É o chamado de Deus para a vida dela, ou para a vida dele. Eu estou vendo um monte de crente se enganando com os Balaão, ensinando doutrinas erradas. E depois perguntamos: por que que a igreja não está vivendo aquilo que a igreja do primeiro século viveu? É porque estamos nos enchendo de influências diabólicas. Se você não concorda comigo, brigue com a Bíblia, porque a própria Bíblia diz: aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Se eu fui tirado do mundo, o que que eu vou voltar para lá? O que que eu vou estar fazendo lá? O mundo está tentando destruir casamentos, está tentando destruir a juventude, está tentando destruir as crianças, está tentando destruir, está preparando para o surgimento, para a aparição do anticristo. É isso que o mundo está fazendo. O mundo não vai melhorar. A profecia para o mundo é que o aumento da iniquidade iria acontecer. É isso que está sendo profetizado. O próprio Jesus falou: por aumentar a iniquidade. É isso. Nós como igreja, nós somos luz. Nós não queremos nos parecer com as trevas. Nós temos que influenciar o mundo e não sermos influenciados por ele. Se você concorda comigo, diga glória a Deus. Nós somos a influência do mundo. Nós somos aquele que vai falar: mulher, o que você está fazendo exibindo o seu corpo aí com essas dancinhas, seminua, às vezes até mesmo casada? Não é isso que Deus tem para você. O que que a Bíblia diz sobre a mulher? Que a mulher de Deus mesmo, ela está cheia do Espírito Santo. Ela se veste com decência, ela se veste com pudor, ensina os homens como se portar como homens, ensina os filhos se portar como filhos. E hoje em dia nós vemos uma destruição da imagem do homem, uma destruição da imagem da mulher, se tornando não mais criaturas, não mais filhos de Deus, mas objetos de desejo para o outro. Esses dias eu vi uma entrevista chamada de MC Melody. Acho que a menina tem 14, 15 anos. Queridos, eu não sei se tem pai ou se tem mãe não. A inspiração da vida dela são pessoas como a Anitta, Luísa Sonza, uma adolescente que para mim aquilo deveria ser denunciado. Meu Deus do céu, isso tem que estar perda de guarda. Os pedófilos devem estar se deleitando naquilo que aquela menina está mostrando. Mas todo mundo batendo palma. Está tudo normal, está tudo ok, está tudo bem. Queridos, vai uma mulher com um problema mental,
um problema difícil, acabada na vida, sabe Deus lá como é que estava, entra no carro com um mendigo, e hoje em dia o cara tem seguidores, o cara está ganhando 30 mil reais por semana, por ter abusado de uma mulher que estava indefesa, estava acabada. Era para nós termos nojo disso, estão me entendendo? Nojo dessa situação, pessoas montando fã-clubes, dando voz para isso. Nós tínhamos que desprezar uma coisa dessa. Até mesmo, digo nem do cara, talvez até o cara está numa situação miserável, bagunçado, nem sei, pelo que eu vi da entrevista, parece que nem é muito normal também não. Mas nós estamos exaltando aquilo que é uma promiscuidade, aquilo que é uma loucura, uma aberração. E depois perguntamos, Deus, por que o mundo tem essa desgraça? Eu te digo, é porque o homem não está sendo influenciado por Deus. Porque se somos influenciados por Deus, o não matarás, o não adulterarás, o não furtarás, o não mentirás, o não cobiçarás, o honrar pai e mãe, vai acontecer. Sabe por que está acontecendo morte, adultério, traições, roubo, cobiça, mentira, filho matando pai, filho matando mãe? Sabe por quê? Porque a nossa influência não tem vindo de Deus, tem vindo de outras coisas. Se você concorda comigo, diga amém. Ou você acha que a Bíblia está ensinando essas coisas? Ou você acha que a Bíblia está ensinando esses caminhos errados? Não. O outro ponto aqui, vamos adiantar. Outro alerta, falei já para você ficar alerta com a sua fé. Ficar alerta com ensinos enganadores. E outro alerta, alerta com as suas amizades. Diga amizade. Amizade. Queridos, quem já leu o livro de Salmos aqui? Sabe quantos salmos tem? Quantos salmos tem? 150 Diga 150. Não vai procurar o Salmo 151 não, gente. Hoje em dia eu fiz até uma reunião com os rapazes, né? Acho que foi o Denis que falou, né? O Salmo 151. Tem gente que está acreditando no Salmo 151. Tem 150 salmos. Sabe qual é o primeiro salmo? Salmo capítulo 1, do que ele trata? Poderia ter começado com o Salmo 23, com o Salmo 51, que é maravilhoso, com o Salmo 119, com o Salmo 27, o Salmo 24, o Salmo 48, que é tremendo, o Salmo 100, celebrai ao Senhor. Não, ele começou com um salmo que fala sobre amizades. Abre a sua Bíblia no Salmo capítulo 1. Olha só que interessante, por que será, né? Primeiro salmo, logo de cara, na lata, pá! Deus inspirou e colocou esse como sendo o primeiro salmo. Diz assim: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos ler só até aqui. Vamos ler só até aqui, que está bom demais da conta. Bem-aventurado o homem que não tem amizades que dão conselhos errados. Jovem, você está me escutando? Você que é adolescente aí, tem 10, 11, 12, 14, 15, 16 anos, 18 anos, eu te digo, se alguém te oferece cigarro, droga, ele não é seu amigo. Seu pai pode ter te falado isso, você não dá moral, mas quem está te falando agora é um profeta de Deus. Se você escutar essa maldição na sua vida, você vai quebrar a cara. Não brinca, porque tem pessoas que começam com um cigarro,
começam com um trago, começam com uma experiência, estão lá, internados, estão acabados por causa de amizades ruins. Você quer saber, jovem, quem é o seu verdadeiro amigo? É o seu pai e a sua mãe. Está me entendendo? É o seu pastor aqui que vela pela sua vida, que fica triste, que vai lá orar por você. É o seu pai e sua mãe que chama a gente para ajudar. É esses que te dão valor. Tem pessoas que por causa de amizade, briga com o pai, briga com a mãe, xinga o pai, xinga a mãe. Meus amigos estão lá comigo. Eu te digo, não existe amigo maior do que o seu pai e que a sua mãe. Ah, o meu namorado disse para eu ser dessa forma, que se não for dessa forma, mas o meu pai está proibindo. Você tem quantos anos? 15, 16 anos, você mora com seu pai, com a sua mãe, você depende deles, então honre a vida deles. Ah, meu Deus do céu, eu quero fazer uma tatuagem. Queridos, eu não estou aqui para falar contra nem a favor da tatuagem, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se o seu pai ou a sua mãe diz, eu não quero você tatuado, e você é menor de idade, e depende do seu pai e da sua mãe, honre seu pai e sua mãe. Depois que você sair, tiver a sua vida, for adulto, aí você faz o que você quiser com o seu corpo. Se quiser colocar um chifre na testa, é problema seu. Ainda que tatuagem não seja pecado, mas se você mora com seu pai e com a sua mãe, você deve obediência para eles, você é o menor de idade. Se você fazer tatuagem e for contrário à ordem deles, você está pecando. Estão me entendendo? E pronto. Nós temos que selecionar, e até mesmo na igreja. Abre a sua Bíblia aí, gente, eu tenho 20 minutinhos ainda. Quem está sendo abençoado, diga amém. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, Mateus 13. Eu quase usei essa passagem um minutinho atrás, eu só não usei porque eu tinha que usar ela agora. Mateus capítulo 13. Quando eu falei, gente, salve essa ministração, manda para quem precisa, eu acredito que muitos aqui estão entendendo porque eu falei isso agora. Eu vou mandar para os meus filhos tudo agora. Meu sobrinho, para aquela pessoa, oh meu Deus do céu. Mateus capítulo 13, versículo 36. Preste atenção. Tudo isso são alertas para o cristão ter uma vida correta e perseverar até o final, para não ser abatido. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Perseverar na fé, ficar ligado com a fé, com as influências, com ensinos enganadores, com falsos profetas, com amizades que eu estou falando agora. Diz assim, Mateus 13, 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio no campo, a parábola do joio e do trigo. Ele respondeu, dizendo-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, que é o trigo. Os joios são os filhos do maligno, olha só o que está querendo dizer. O inimigo que semeou é o diabo. Quem que semeia é o diabo, a semente do mal. Quem semeia é o diabo, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Significa alerta vermelho. Preste atenção. Jesus dá uma parábola sobre o trigo e o joio, que o semeador semeou a semente do trigo, mas veio ali na surdina outra pessoa, o inimigo, e semeou o joio. Queridos, quem já viu aqui joio e trigo? Quem já viu? Você nunca viu?
não tem diferença. É igualzinho. Igualzinho. A diferença é o fruto. Está entendendo? Você sabia que existe mamão macho e mamão fêmea? Quem ouviu falar disso? Mamão macho. Tem pessoa que planta mamão e nunca dá mamão. Fica lá, meu Deus, esse mamão é um mamão, porque não dá mamão. Está muito lento para dar mamão. E aí ele plantou um mamão macho e não dá. Mas é igual. O joio é igual. Gente, tem pessoas que parecem crente, anda até parecendo crente, prega parecendo crente, mas não são crentes. Amém? Parece, mas não é. Até dá glória a Deus, até salta, até pula. Mas passa 1, 2, 3, 4, 5 meses, ou até mesmo alguns anos, e você vê o fruto, e você vê ali o escândalo acontecendo. Eu já vi pastores, que eram pastores, que pregavam o Evangelho, que pregavam a Bíblia, hoje em dia, se tornando uma pedra de tropeço, um escândalo para os demais, dizendo, Jesus nunca existiu, isso é tudo uma mentira, vamos chutar o pau da barraca, saiam da igreja, rasguem as suas Bíblias, vivam as suas vidas. E muitos, nosso Deus, essa pessoa foi uma grande referência, vou segui-lo. Ou então está aqui na amizade, meu Deus do céu, poxa vida, a gente já vai muito na igreja, né? Para que tanta igreja? Poxa vida, saiu o Doutor Estranho 2, vamos assistir hoje, vamos no culto hoje não, poxa, mas hoje é ceia, já saiu tantas vezes, mês que vem tem ceia de novo. Aí no outro domingo, rapaz, está vindo na igreja? Não, aconteceu um jogo, conseguiu o ingresso, vamos lá. E aquela amizade vai só deturpando. Ou então a amizade vai começando a enfraquecer na fé, vai mostrando para que veio. E aquela pessoa que antes de colocar para cima, te coloca para baixo. São joios. Queridos, preste atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Muita atenção, escute. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu vou falar aqui agora. Quem quer ser abençoado? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem quer ser abençoado? Ande com pessoas mais abençoadas do que você. Eu falo para o meu filho algo muito importante para ele. Filho, você quer ser inteligente? Procura os mais inteligentes na sua sala e anda com eles. Tem um ditado que diz, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Você quer ser inteligente? Começa a andar com os inteligentes, porque eles vão te colocar para cima. Você vai se sentir impelido em estudar mais, em ter mais notas, gera aquela competição. Você quer ser mais abençoado? Ande com pessoas abençoadas. Eu quero ser abençoado. Mas você está andando com quem? Eu estou andando com aquela pessoa que é uma luta para ir para a igreja, que não ora, que não lê Bíblia, que dá trabalho em casa, dá trabalho para o pai, dá trabalho para a mãe, dá trabalho em casa, dá trabalho com o esposo, dá trabalho com a esposa. Quer ser abençoado como? Não, as minhas amizades, eu não tenho amigos na igreja, minhas amizades é todo mundo. Aí você vai ver os amigos, ou as amigas, é tudo promíscuo, bebum, usuário de droga. Nunca te chama para a igreja, se você chamar para a igreja nunca vai, mas eles te chamam para ir para qualquer lugar e você vai. E aí você quer perguntar, por que minha vida não está indo para frente? Por que a minha fé, a minha vida espiritual está essa bagunça? É porque você não está olhando as pessoas que você está andando. Você quer ser abençoado? Se aproxime de pessoas abençoadas. E a partir do momento que você começar a ser uma pessoa abençoada, mais pessoas vão querer se aproximar de você, para se tornar pessoas abençoadas também, em nome de Jesus. Por último aqui, para nós não alongarmos, eu quero terminar essa ministração hoje, ainda tenho aqui 14 minutos. Fique em alerta, só recapitulando, com a fé, com ensinos enganosos, com influências malignas, alerta com as suas amizades e alerta com os seus sentimentos. Com o seu quê? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Um coração. Pega a sua Bíblia no livro de Provérbios. Perdão.
Jeremias, capítulo 17. O livro do profeta Jeremias, o outro eu falo de cor aqui. Jeremias 17. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu. De tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes. Jeremias capítulo 17, versículo 8, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Look me, presta atenção em mim. Hoje eu falei, num estudo que a gente fez, o seguinte, que eu escutei um provérbio, que eu acho que é um provérbio chinês, que diz o seguinte, que o ser humano, ele tem 3 caras, tem 3 faces. Estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Minha voz está piorando agora, né? Mas está me entendendo? 3 faces. A primeira face é aquele que ele mostra para o mundo, para todo mundo, para o seu trabalho, para os seus estudos, para todo mundo. A segunda face é aquele que ele mostra para as pessoas que são do seu ciclo íntimo, para seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para seus filhos. A terceira face é aquele que ele não mostra para ninguém, só ele conhece. Interessante esse provérbio, porque isso que Jeremias está falando aqui, é o que ele está dizendo: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Ele diz, nem você conhece. No versículo 10 ele responde: eu, o Senhor, conheço, eu esquadrinho e eu provo o teu coração. Pedro, presta aqui atenção em mim, olha aqui para mim. Pedro, Jesus falou o seguinte para ele: antes que o galo cante, 3 vezes você o quê? O que Pedro falou para ele? Eu conheço o meu coração. Eu sei muito bem do que eu sou capaz de morrer por ti, sou capaz de ir para a morte contigo. E ele falou com tanta ênfase, que os outros discípulos também falaram: nós vamos para a morte contigo, eu não vou te negar. Jesus botou ele à prova. O que ele fez? Negou 3 vezes. Sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor, e Ele esquadrinha, e Ele prova o teu coração. Quando você está passando por uma luta, quando você está passando por um momento de angústia, saiba que Deus está esquadrinhando o teu coração para mostrar onde você precisa de mudar. O problema é que a gente acha que não precisa de mudança. Está tudo bem com a nossa vida, está tudo bem conosco, a minha fé está uma bênção, eu sou uma bênção. E aí vem um problema na tua casa, vem um problema nos seus filhos, e aí vem mostrando, e aí? Como é que está o teu coração? Hein? Como é que estão os seus sentimentos? Eu, Senhor, esquadrinho, eu sei o que é verdade e o que é mentira. Eu sei o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Eu sei muito bem quem é você. Ainda que você possa enganar o seu pai, a sua mãe, ou até mesmo o seu esposo, a sua esposa, do Senhor você está desnudo. Ele te conhece, Ele esquadrinha o teu coração. Ainda como diz a palavra no Salmo 139, ainda a palavra nem me chegou à boca, e o Senhor sabe o que eu vou proferir. Tu me sondas e me conhece por detrás e por diante. Tu sabes tudo, Senhor. Onde me esconderei? Para onde eu irei? O Senhor conhece o nosso coração, e é por isso que os nossos sentimentos, escute o que eu vou falar, os nossos sentimentos não devem ser a fonte das nossas decisões. Hoje em dia, o que é ensinado, o que é tentado repassar é o seguinte: busque a sua felicidade. Você é a pessoa mais importante, você é o que tem que ser mais amado, você é você, é você, é você.
Qual foi o novo mandamento que Deus nos deu? É para nós amarmos aos outros como a nós mesmos? Foi isso o novo mandamento? Amem a vocês mesmos, uns aos outros, como eu vos amei. Sabe por que ele disse, como eu vos amei? Porque o meu amor é perfeito. O tipo de amor, o tipo de felicidade, o tipo de pensamento que vocês acham que é o correto, está errado, porque a verdade está em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Você não tem que buscar a sua felicidade, você tem que buscar a felicidade que Deus te dá. Você tem que buscar ser cheio, não é de você, é meu tempo, é eu, não! Você tem que ser cheio, é do Espírito Santo. É Ele que tem que te encher, porque o seu coração é enganoso, o seu coração te faz prometer coisas que você não vai cumprir. Eu digo por mim, em 2005 eu casei com a minha esposa, e ela casou comigo, e tem um vídeo, para mostrar um monte de promessa que a gente fez no voto, um para o outro, eu vou te fazer feliz, eu vou te fazer aquilo outro, queridos, nessa caminhada, que nós estamos trilhando, se a gente for ver aquilo que a gente prometeu um para o outro ali, um monte de coisa já foi quebrada. Quem aqui é casado? Todas as promessas que você fez para sua esposa, ou todas as promessas que você fez para o seu esposo, você cumpriu? Até mesmo com seus filhos. Tem muito pai que fala, quando meu filho nasceu, então a mãe, quando meu filho nasceu, eu não vou dar uma pomada, não vai ficar de castigo. Aí quando nasce, quando está com 2, 3, 4, 5 anos de idade, está faltando espancar o menino. Não, mas você não era a pessoa que ia ter paciência? E aí vem aquela máxima, né? Está pagando a língua. Quem já ouviu falar isso? Está pagando a língua. Está pagando a língua. Eu lembro uma vez, o meu primeiro filho. Eu estava conversando com meu pai. Meu pai falou, meu filho, está chegando o primeiro aí, mas entenda, filho dá trabalho. E eu, na minha arrogância, falei para o meu pai, o meu filho não vai dar trabalho. Eu não vou falar que o meu filho dá trabalho. E eu achei interessante que meu pai, ele tinha um temperamento forte. Dessa vez, ele, tudo bem, o tempo dirá. O tempo dirá. Eu pedi as contas de quantas vezes eu falei, meu Deus, como filho é trabalho. Pagando língua. Não quis escutar a voz da experiência. Amém? Não estou dizendo de dar trabalho, de pecado, essas coisas, mas dá trabalho em muitos sentidos, de paciência, de outras coisas mais. Não é fácil, oh meu Deus do céu, 3 horas da manhã, a menina não quer dormir, dorme minha filha, pelo amor de Deus, e não dorme. Quem está com os bebês no forno aí já está preparando, né? Está preparando. Nosso coração, ele nos engana. O nosso coração, ele é muito traiçoeiro. Demais. E por fim, último texto, para nós finalizarmos e orarmos aqui, e você ir abençoado para a sua casa, com essa mensagem no seu coração, meditando, ruminando e compartilhando com muitos outros para serem abençoados, muito abençoados. 2 Coríntios, abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 6. Isso aqui vale, que eu vou falar aqui agora, tanto para amizade, como para relacionamento. Você que casou, agora aguenta. Mas você que não casou ainda, preste atenção com isso que eu vou falar aqui. Você que é solteiro. Ou você que é casado, ligue isso aqui para amizade. Ou para influência até mesmo, em igreja, com pessoas que você vai andar. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Paulo escreve assim: ó Coríntios, a nossa boca está aberta. Gente, a Bíblia ela fala umas coisas que às vezes a gente acha que não tem nela, mas tem. Quem já ouviu falar assim, fiquei de boca aberta? Quem já usou esse termo? Fiquei de boca aberta com fulano.
Fiquei de boca aberta. Paulo está falando aqui, ó, fiquei de boca aberta para com vocês. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ou seja, vocês não estão andando no mesmo coração que a gente, não. Vocês não estão caminhando conosco, não. A gente está no mesmo propósito, não. Vocês estão andando no sentimento de vocês, na vontade de vocês, naquilo que é tudo de vocês, naquilo que vocês querem para vocês, nos seus próprios prazeres. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós, não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem luz com trevas? Que concordância há com Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e neles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Continuando aqui mais um pouquinho, que isso aqui também é importante. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Capítulo 7, versículo 1 somente. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Escute aqui para acabar. Quem quer ter uma vida abençoada? Quem quer ter uma vida abençoada? Lar abençoado, amizades abençoadas. Escreva isso que a gente acabou de ler aqui agora na sua geladeira. Deixa pregado lá, todos os dias lê isso aqui. Todos os dias. Você tem um casamento abençoado? Você é fiel para sua esposa? Você é fiel para o seu esposo? Quer atrair ela? Quer atrair ele? Comece a arrumar uma amizade que não quer saber nada com a esposa dele ou com o esposo dela. Comece a andar com um cara que trai todo mundo, com a mulher que trai todo mundo, que não tem respeito pelo seu cônjuge. Eu vou te dizer, mais cedo ou mais tarde, você vai estar entrando nesse mesmo engano. Está me entendendo? Samuel, eu quero ser destruído na minha amizade. Comece a andar com pessoas que não querem nada com nada. Vai ser destruído. Cuidado com os seus relacionamentos. Um alerta: cuidado com os seus relacionamentos. Você está solteiro? Está solteiro? Escute, preste atenção nisso que eu vou falar. Se você esquecer, o pai ou seu amigo depois te lembra. Você quer ter um relacionamento, um casamento abençoado? Arrume uma pessoa mais abençoada do que você. Samuel, ela não gosta de orar, ele não gosta de orar. Quando casar comigo, vai começar a orar. Não vai. Samuel, ela não gosta de ir para a igreja, ele não gosta de ir para a igreja. Quando a gente casar, isso vai mudar. Não vai. Ou vai, você vai deixar também de ir na igreja. Estão me entendendo? Samuel, ele bate na mãe dele, mas quando a gente casar, ele não vai bater em mim. Ele vai. Samuel, ele não respeita ninguém. Ela não respeita ninguém. Ele não vai te respeitar também depois que casar. Aquela pessoa não quer que eu tenha um ministério na igreja. Depois que casar também vai continuar a mesma luta. Tem pessoas que entram em guerras que não precisavam de entrar se tivesse escutado, quebrado o seu orgulho e andado no caminho do Senhor. Você quer um relacionamento abençoado? Você quer um homem abençoado? Um homem de Deus? Procure um homem de Deus.
Você quer uma mulher de Deus? Procure uma mulher de Deus. Tem pessoas que estão buscando lá no mundo os seus relacionamentos. Tem um mês de namoro, já está em prostituição. Eu te pergunto, o que você está querendo? Vamos escutar a voz de Deus. Amém? Deus está dizendo, não se põe em julgo desigual. Você é crente, quer se casar com um ateu, para quê? Já conversei com pessoas, mas eu gosto dele. Então depois não reclama. Está me entendendo? Depois não reclama. Nem pede oração para mim, porque o alerta já foi dado. O alerta já foi dado. Tem pessoas que sofrem porque buscaram o sofrimento. Você quer um homem abençoado? Queridos, tem pessoas que se casam com um homem abençoado, com mulher abençoado, e dá problema. Imagina se não é. Amém? E o primeiro parâmetro, se você tem pai e tem mãe que cuida de você, que ainda zela por você, se o seu pai e sua mãe não foi com a cara da pessoa, dispensa. Os pais podem dizer amém? Amém? Rapaz, a minha filha trouxe aqui para mim, aqui assim, um maloqueiro aqui com a bermuda lá embaixo, mostrando a cueca, rolando assim, e aí coroa, não sei o que lá mais, e toma um beck aqui. E eu tenho que aceitar isso? O seu pai e sua mãe querem o melhor para você. Aqui na igreja nós queremos o melhor para você. Muitas pessoas, antes de casar, já conversaram comigo. E teve uma vez, uma pessoa conversou comigo, e eu mostrei para ela, está vendo o que aconteceu? Ela trouxe para mim uma história. Você quer ainda casar? Quero. E quebrou a cara depois. Recados, sinais estão dados, muitas das vezes. Mas a pessoa quer enfrentar. Eu quero andar no caminho que eu quero andar. Então, quando começar a colher, não reclama. Posso ouvir um amém? 1 Coríntios capítulo, vou nem ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Eu acho que é isso. As más conversações corrompem os bons costumes. É outra parte. Que eu queria dizer o seguinte: não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso. Você quer bênção? Semeie bênção na sua vida. Amém? Amém? Não fique com raiva de mim. Fique com raiva de Deus. E depois você vai ver que Deus estava certo. E fique com raiva de você. Qualquer coisa que eu falei aqui. Porque Deus sempre tem a razão. Amém? Glória a Deus. Se você me procurar para dar opinião, eu vou falar com aquilo base na Bíblia. Se você vai aceitar o conselho, já é coisa sua. Mas como diz a Bíblia, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas o seu prazer está no conselho, na lei, na verdade, na palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Um forte aplauso ao Senhor Jesus e se coloque de pé.